Vamos iniciar mais um tópico sobre responsabilidade tributária. Já analisamos diversos pontos importantes sobre esse instituto de grande relevância do direito tributário e agora vamos continuar o aprofundamento nesse instituto tão relevante. Vamos analisar o slide porque ele divide para nós o Instituto Responsabilidade Tributária em duas. Acompanhe comigo. Temos aqui a responsabilidade tributária se dividindo em dois tipos: a responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. Bom, nós vamos então, agora, a partir desse momento, começar a aprofundar a análise sobre essas duas espécies de responsabilidade tributária. Nós temos a responsabilidade, primeiro, novamente acompanhe comigo, por substituição e a segunda, a responsabilidade por transferência. Vamos para o primeiro slide e esse primeiro slide ele divide a responsabilidade por transferência em três situações diferentes. Nós temos primeiro a responsabilidade por solidariedade, em seguida a responsabilidade de terceiros e por fim a responsabilidade dos sucessores. Então a responsabilidade por transferência se dividindo em responsabilidade por solidariedade, responsabilidade de terceiros e responsabilidade dos sucessores. Sendo que a primeira espécie, que nós também chamamos de responsabilidade por substituição, ela é denominada de responsabilidade originária de primeiro grau, sendo que ela surge quando a terceira pessoa, que é o substituto, ocupa o lugar do contribuinte substituído desde a ocorrência do fato gerador. Então vejam que importante. Esta primeira espécie de responsabilidade que temos, que é a responsabilidade por substituição, é considerada também como uma responsabilidade originária ou responsabilidade de primeiro grau. Esse tipo de responsabilidade traz o contexto que uma terceira pessoa, que é denominado de substituto, ocupa o lugar do substituído desde a ocorrência do fato gerador. Então vejam, nos deparamos aqui com um tipo relevante de responsabilidade, que é a responsabilidade denominada de responsabilidade por substituição, onde o substituto tributário ele substitui aquele que é denominado de substituído desde a ocorrência do fato gerador. Questão bastante relevante esta. Por quê? Porque percebam que o substituto, ele substitui a figura do substituído desde a data, desde o momento da ocorrência do fato gerador. Isso será relevante porque é uma das diferenças consideráveis que veremos um pouco mais à frente entre a responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você que me assiste guardasse que a responsabilidade por substituição é chamada de responsabilidade originária, responsabilidade de primeiro grau, oportunidade que surgem na nossa conversa duas figuras. Alguém que substitui, que é chamado de substituto, e o outro que é substituído, que é, portanto, chamado de substituído de fato. Então surgem duas figuras, o substituto e o substituído, sendo que o substituto ele substituirá o substituído desde a ocorrência do fato gerador. Vamos aprofundando a nossa conversa para um próximo slide. Acompanhe comigo. Nessa espécie de responsabilidade, que é a responsabilidade por substituição, a obrigação de pagar desde o início é do responsável, ficando o contribuinte desonerado de quaisquer deveres. Somente o substituto é obrigado por lei de efetuar o pagamento do tributo ao fisco.
Então vejam que questão relevante que surge nessa nossa análise sobre a responsabilidade por substituição ou responsabilidade originária de primeiro grau. Nós nos deparamos com uma peculiaridade em que o próprio contribuinte chamado de substituto, ele, como já havia dito, ele substitui o substituído desde o início, desde a ocorrência do fato gerador. Desta maneira, quem tem a obrigatoriedade por lei de efetuar o recolhimento é o próprio substituto. Oportunidade que o substituído ele fica livre do recolhimento do tributo, ele se exime do recolhimento do tributo, ou como menciona o próprio slide, ele fica desonerado desse dever. Então, na ocorrência da responsabilidade por substituição, o substituído ele não tem o encargo de recolher o tributo. Tal encargo ele fica, portanto, a dever ou ficará, portanto, sendo de responsabilidade do próprio contribuinte substituto que irá efetuar por meio de lei o recolhimento do tributo. Então, questão importante, uma responsabilidade por substituição, também denominada de responsabilidade originária ou de primeiro grau, oportunidade que tal responsabilidade nasce desde a ocorrência do fato gerador, onde o substituto, portanto, ganha por força de lei a obrigatoriedade de recolhimento do tributo. Vamos à frente com a análise de um próximo slide. A substituição tributária ela tem por fundamento o atendimento do interesse da administração tributária. Muitas vezes é difícil para a administração efetuar a arrecadação e a fiscalização dos tributos. Nos deparamos aqui com uma questão relevante que é a grande finalidade, o grande objetivo da substituição tributária. A substituição tributária ela tem por um objetivo trazer a facilitação para a fiscalização e arrecadação do tributo. Isso fica muito claro quando nós começamos a analisar alguns exemplos que acontecem na prática. Por exemplo, o que seria mais simples para a administração tributária? Fiscalizar cada um dos empresários que vendem determinado produto no varejo ou fiscalizar a própria indústria. Percebam que, analisando do ponto de vista do fisco, do ponto de vista da fiscalização, é muito mais fácil para a administração tributária fiscalizar a indústria do que fiscalizar cada um dos comerciantes ou empresários que vendem determinado produto no varejo. Outra situação bastante simples de analisarmos, né? Quando, por exemplo, um empregado ele recebe o seu salário e ele possui o desconto do seu imposto de renda, por exemplo. Para o fisco, é mais fácil fiscalizar cada um dos empregados das empresas que prestam serviço e recebem salário no país, ou é mais fácil fiscalizar a empresa que contrata milhares de empregados eventualmente? Então percebam que a substituição tributária, que faz com que por força de lei uma determinada pessoa ela passe a recolher o tributo fazendo às vezes de um terceiro, ela tem por finalidade facilitar a arrecadação, facilitar a fiscalização exercida pela administração tributária. Então, nos deparamos, meus caros, com uma análise relevante da responsabilidade por substituição, como mencionei anteriormente. Por força de lei, alguém passa a ter obrigatoriedade de recolher o tributo substituindo um terceiro. Este alguém, na nossa conversa, é denominado como substituto, que por força de lei substitui um terceiro e recolhe o tributo, lembrando que esta substituição ela nasce em conjunto ou nasce no momento do fato gerador.
Então temos um grande objetivo para a substituição tributária, que é facilitar a arrecadação e também a fiscalização tributária. Feita essa análise, vamos seguir para um próximo slide. Acompanhe comigo. Surgem aqui alguns motivos para a substituição tributária. O primeiro grande motivo de implantação da substituição tributária é a dificuldade em fiscalizar contribuintes extremamente pulverizados. Um segundo motivo é a necessidade de evitar, mediante concentração da fiscalização, a evasão fiscal. E um terceiro motivo é agilizar a arrecadação e também acelerar a disponibilidade de recursos. Então vejam que nós temos nesse slide 3 motivos relevantes para a implantação da substituição tributária. O primeiro grande motivo, o primeiro grande objetivo da implantação desse tipo de responsabilidade é o fato de que, com esse tipo de substituição tributária, surge a dificuldade nasce pela dificuldade em fiscalizar contribuintes extremamente pulverizados. Como eu já havia mencionado anteriormente, o que é melhor para o fisco? É fiscalizar o empresário que vende determinado produto no varejo, ou é mais fácil fiscalizar a indústria? Percebam que esta peculiaridade, ao se instituir uma substituição tributária, em que a indústria recolhe o tributo, substituindo o empresário que vende no varejo, faz com que nós tenhamos a diminuição na pulverização no tocante à fiscalização. Ou seja, ao invés de nós termos uma fiscalização que age de maneira pulverizada em decorrência da grande quantidade de contribuintes a fiscalizar, com a substituição tributária nós temos a concentração dessa fiscalização. E a vantagem de concentrarmos a fiscalização diz respeito ao fato que evitamos assim a evasão fiscal. Ou seja, vários são os motivos para a implantação da substituição tributária. Mas estes que estão dispostos no nosso slide são os mais relevantes. Lembrando que a facilitação da arrecadação e a facilitação da fiscalização ficam claras com a vinda desse tipo de responsabilidade por substituição que nós chamamos no dia a dia de ST ou substituição tributária. Vamos à frente com a análise de um próximo slide. O próximo slide, ele divide a substituição tributária em duas espécies. Nós temos a chamada substituição tributária regressiva ou antecedente, chamada também de substituição tributária para trás. Temos também a chamada substituição tributária progressiva, ou seja, subsequente ou para frente. Então, temos dois tipos de substituição tributária. A chamada ST regressiva ou para trás e a chamada ST progressiva ou para frente. Vamos analisar já o que é a ST regressiva para depois analisarmos com mais calma o Instituto. ST, chamada de regressiva, consiste na postergação ou adiamento do recolhimento do tributo com relação ao momento pretérito em que ocorre o fato gerador. Tal substituição tributária consiste no chamado diferimento. Vamos entender o que é a substituição tributária regressiva ou a chamada substituição tributária para trás. Também é denominada tal substituição tributária no dia a dia como diferimento. Por que diferimento? O diferimento ele consiste na
postergação do recolhimento. Vamos imaginar que nós tenhamos dois sujeitos numa relação tributária. Nós temos uma determinada pessoa, uma determinada empresa que efetua a venda para uma outra empresa. Em que consiste o diferimento ou a substituição tributária para trás? Quando este vende um determinado produto, junto com o produto, ele remete o ônus do recolhimento do tributo. Ou seja, o diferimento consiste em postergar o recolhimento do tributo. Não recolherá o tributo, por exemplo, aquele que vendeu, aquele que remeteu o produto, mas aquele que recebeu o produto. É muito comum nós encontrarmos a substituição tributária em um tributo ou um imposto de competência estadual, que é o ICMS. O ICMS, ele é dotado em grande escala da sistemática da substituição tributária. E uma caracterização bastante clara, de modo exemplificativo, é justamente essa. Quando nós temos a venda de uma mercadoria, nós teríamos, em suma, ocorrendo o fato gerador do ICMS. Nós teríamos nascendo o ICMS a partir do momento que uma mercadoria ela é vendida e ela deixa o estabelecimento de determinada empresa. Todavia, não necessariamente aquele que vendeu a mercadoria, que pôs a mercadoria em circulação, que será responsável pelo recolhimento do ICMS. Quando nós nos deparamos com uma mercadoria que é objeto de substituição tributária, e no nosso caso, uma substituição tributária regressiva amparada pelo Instituto do Diferimento, começa a surgir o quê? Que ao remeter a mercadoria, nós remetemos junto o ônus do recolhimento do tributo por aquele que receberá a mercadoria. Ah, Diego, mas por que é chamado de substituição tributária regressiva ou substituição tributária para trás? Quando eu remeto a mercadoria e o ônus da tributação, do recolhimento, fica com o substituto que recebeu a mercadoria, ao fato ou à situação de recolhimento do tributo pelo substituto, ao recolher, ele está recolhendo o ICMS da operação anterior. Por isso se chama de substituição tributária para trás. Então vamos novamente analisar que a substituição tributária é um dos institutos mais complexos que nós encontramos aqui na temática responsabilidade. Então imaginem um eventual empresário vendendo uma mercadoria. Qual é a grande regra? Ao vender a mercadoria, colocá-la em circulação, nasce em suma o fato gerador do ICMS. Mas não necessariamente aquele que vendeu a mercadoria que terá o ônus de recolher tal imposto. Se a mercadoria estiver amparada pelo Instituto da Substituição Tributária, mais precisamente a substituição tributária regressiva que estamos estudando, que é também caracterizado pelo Instituto do Diferimento, o que ocorrerá nessa relação? Ao remeter a mercadoria, ao colocar em circulação a mercadoria, junto com a mercadoria encaminhada, eu também remeto o ônus do recolhimento do tributo. Aquele que receber a mercadoria, ele passa a ser considerado como substituto tributário para recolher, de modo exemplificativo, o ICMS. Ao recolher o ICMS, ele está recolhendo o ICMS da operação anterior. Por isso que essa substituição tributária é chamada de substituição tributária regressiva ou para trás, porque o substituto recolhe o ICMS da operação anterior.
O que eu gostaria que você, caro aluno, guardasse com relação a esse instituto da ST regressiva ou ST para trás? Primeiro ponto, nós temos o chamado diferimento. No diferimento, nós temos a postergação do recolhimento do tributo. Então imaginem novamente um empresário vendendo uma mercadoria. Ao fato de vender a mercadoria e colocá-la em circulação, nós temos o fato gerador do tributo, que no nosso exemplo é o ICMS. Ao remeter a mercadoria, se esta estiver amparada pela chamada ST regressiva, nós teremos qual peculiaridade? Que junto com o produto eu remeto o ônus do recolhimento do tributo para aquele que recebeu o produto, que passa a se tornar substituto. Ao recolher o tributo, esse substituto está recolhendo o tributo da operação anterior. Por isso nós denominamos tal operação de ST para trás. Feita essa análise, vamos à frente analisando um novo slide. Com relação à ST regressiva, ainda, nós temos um segundo slide que fala o seguinte, que essa ST visa facilitar a fiscalização, que passa a ter em mira um número menor de sujeitos passivos. Aqui nós temos um exemplo. No caso do leite cru, em que nós temos uma relação produtor rural versus laticínio, sendo que o laticínio passa a recolher o imposto para aquele que é o produtor rural. Então vejam que surge o objetivo da ST regressiva ou para trás. A ST regressiva ou para trás tem por um objetivo minimizar, diminuir a quantidade de sujeitos passivos. Desta maneira, o nosso slide traz um exemplo. E o exemplo está ligado justamente ao produtor rural que vende leite cru para o laticínio. Imaginem, o que seria mais fácil para o fisco? Fiscalizar uma amplitude de produtores rurais ou fiscalizar o laticínio que recebe o leite cru de vários produtores rurais? Desta maneira, percebam que ao fiscalizar o laticínio, nós nos deparamos com uma facilitação na fiscalização, uma facilitação na arrecadação. Desta maneira, o que acontece neste tipo de operação? Ao momento que nasce o ICMS, nós teríamos o que exatamente? A remessa do leite cru pelo produtor rural para o laticínio. Ao remeter o leite cru para o laticínio, nasceria ou nasce o fato gerador do ICMS. Só que o leite cru está amparado pelo Instituto do Diferimento, da ST regressiva ou para trás. O que acontece nessa operação? Eu, produtor rural, remeti o leite cru para o laticínio. Junto com o leite, eu remeti o ônus do recolhimento pelo laticínio. Durante o momento do recolhimento pelo laticínio, que passa a ser denominado de substituto, ele recolhe o ICMS da operação anterior. Por quê? Comecem a analisar. O fato gerador do ICMS considera-se, entre um deles, a saída da mercadoria do estabelecimento. Quando a mercadoria ela sai do estabelecimento do produtor rural, nasce o ICMS. Quem deveria recolher o ICMS? O produtor rural. Todavia, tal produto está amparado pela ST regressiva ou pelo diferimento. Ao vender o leite cru, ele remete para o laticínio o ônus do recolhimento do ICMS pelo laticínio, que também passa a ser denominado de substituto tributário. Ou seja, o laticínio é o substituto que, por lei, passa a recolher o ICMS do substituído, que é o produtor rural.
Então aqui nós fechamos a análise do primeiro tipo de substituição tributária, que é a chamada ST para trás, ou ainda chamado de ST regressiva. Vamos à frente que surge uma segunda espécie de substituição tributária. Acompanhe comigo. Nós temos agora a chamada ST, ou substituição tributária para frente. E a substituição tributária para frente também é chamada de substituição tributária progressiva. O que considera-se como substituição tributária progressiva? Acompanhe comigo. Substituição tributária progressiva consiste na antecipação do recolhimento do tributo, cujo fato gerador ocorrerá em um momento posterior, com lastro em base de cálculo presumida. Exemplo: veículos novos ao deixarem a indústria em relação às concessionárias já possuem o ICMS recolhido. Vejam que situação interessante. Um segundo tipo de substituição tributária nasce para a nossa conversa. Esse segundo tipo é denominado de ST progressiva ou ST para frente. Qual é a peculiaridade? Aqui, quando nós temos a venda de uma determinada mercadoria, a venda de um produto, nós temos surgindo a ST progressiva ou para frente. De qual maneira? Como funciona a operação? Ao vender a mercadoria, nós temos que aquele que produziu o produto, produziu a mercadoria, ele recolhe o ICMS de toda a cadeia futura de circulação. Então vamos parar para analisar o exemplo que nós temos no nosso próprio slide. Nós temos a indústria automobilística que industrializa os automóveis. Quando ela vende os automóveis para as eventuais concessionárias, ela já remete para as concessionárias os automóveis com o ICMS recolhido. Ou seja, ao invés de cada concessionária efetuar o recolhimento do ICMS do veículo que foi eventualmente vendido, na realidade nós temos uma operação diferenciada. Quem recolhe o ICMS é a própria indústria. No momento que o veículo sai da indústria automobilística, nós já temos o ICMS recolhido. O que é mais fácil para o fisco? Analisar, fiscalizar o ICMS na fonte, vamos imaginar na própria indústria, ou analisarmos, fiscalizarmos o ICMS em cada uma das concessionárias que adquiriu um veículo novo que seja da eventual indústria automobilística. Ou seja, por uma facilitação na fiscalização, por uma facilitação na arrecadação, nasce a chamada ST progressiva ou ST para frente. Por que ST para frente? Quando eu remeto a mercadoria, eu já remeto a mercadoria com o ICMS recolhido. Então vamos fazer um comparativo entre as duas espécies de ST. Primeiro, a ST regressiva ou para trás. Lembrem da figura que nós temos do laticínio e do produtor rural. Quando o produtor rural vende o leite cru para o laticínio, ele remete junto com o leite o ônus do recolhimento para o laticínio. Ou seja, o laticínio se torna substituto tributário para recolher o ICMS da operação anterior. Isso é chamado de ST regressiva ou ST para trás. Uma segunda espécie é a chamada ST para frente ou a ST progressiva, onde o exemplo que foi dado é da indústria automobilística. Ao vender os veículos novos para as concessionárias, a indústria automobilística remete
tais produtos, tais mercadorias para as concessionárias. Ao remeter os veículos para as concessionárias, nós já temos o ICMS da operação recolhido pela própria indústria. Ou seja, nós temos uma substituição tributária para frente. Por quê? Porque a indústria já recolhe na fonte o ICMS de toda operação. Ou seja, temos a chamada responsabilidade por substituição, onde um terceiro, que é o substituto tributário, ele passa a ter o ônus do recolhimento do tributo, fazendo as vezes do substituído. E conforme vimos, nós temos duas espécies de ST ou de substituição tributária. Temos a ST regressiva ou para trás, e a ST progressiva ou para frente. Aguardo vocês no próximo bloco para analisarmos mais informações sobre o Instituto da Responsabilidade Tributária.